Existe uma prece, uma oração que a igreja optou por manter oculta de você, não porque seja herética, não porque seja perigosa, mas porque ela te daria uma força espiritual que instituições religiosas não querem que você tenha. Rudolf Steiner, o visionário fundador da antroposofia e um dos maiores clarividentes da história, revelou essa oração em 1911, durante uma palestra fechada em Berlim. 3 dias depois, representantes do Vaticano exigiram que os registros dessa palestra fossem destruídos. Steiner recusou. E o que você está prestes a descobrir nos próximos minutos é porque essa oração ameaça o domínio que a Igreja exerce sobre milhões de seres há séculos. Se você já sentiu que suas orações não são ouvidas, se você repete palavras sagradas, mas sente um vazio absoluto, se você se ajoelha diante de imagens, mas não sente conexão alguma, isso não é culpa sua. Você foi ensinado errado, a igreja te ensinou a implorar, Steiner te ensina a iluminar, e há uma diferença abissal entre essas duas coisas. Uma te mantém dependente de guias espirituais, a outra te transforma em um canal divino para o Cristo cósmico. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes você já rezou pedindo algo e não foi atendido? Quantas vezes você repetiu Ave Marias, Pai Nossos, credos, terços completos? E no final do dia, sua vida continuava exatamente a mesma? Você já parou para pensar por quê? A resposta vai te chocar. Porque essas orações, da forma como a igreja te ensinou, não foram feitas para conectar você com o divino. Elas foram feitas para te manter na posição de devoto submisso, sempre pedindo, sempre implorando, sempre dependente de uma hierarquia eclesiástica que se coloca entre você e Deus. Rudolf Steiner viu isso. E quando ele desenvolveu a sabedoria espiritual, a antroposofia, ele não estava criando mais uma religião. Ele estava revelando a mecânica espiritual real de como a consciência humana se conecta com as dimensões elevadas. E dentro dessa mecânica existe uma forma de oração que a igreja primitiva conhecia, mas deliberadamente escondeu. Uma prece que não pede, uma prece que manifesta. Agora, me escuta com atenção. Porque o que vou te contar agora é o núcleo do que Steiner descobriu sobre oração verdadeira. Quando você reza da forma tradicional, o que você está fazendo? Você está usando palavras. Você está verbalizando pedidos. Você está projetando desejos para uma entidade externa que você imagina estar em algum lugar acima de você, separada de você. E nisso já está o primeiro erro, porque o Cristo cósmico, aquele que Steiner chama de a presença divina interior, não está fora de você, ele está dentro, profundamente dentro, no centro mais secreto do seu eu superior. Toda oração tradicional começa com uma premissa falsa, a premissa de que você está separado de Deus, de que você precisa atravessar uma distância espiritual enorme para alcançá-lo, de que você precisa de santos intermediários, de padres autorizados, de rituais aprovados. Isso é o que Steiner chama de a ilusão da separação. E enquanto você acreditar nessa ilusão, suas orações serão como gritos no vazio, não porque Deus não te ouça, mas porque você está gritando para fora quando deveria estar despertando para dentro. A oração proibida que Steiner revelou funciona de forma completamente oposta. Ela não projeta, ela ativa, ela não pede, ela ilumina, ela não busca algo externo, ela acende algo interno. E quando eu digo acende, não é metáfora. Steiner, com sua capacidade de clarividência científica, via exatamente
o que acontecia nos corpos energéticos de uma pessoa quando ela praticava a oração verdadeira. Ele via o campo vital começar a pulsar em frequências mais altas. Ele via o campo emocional se expandir e se purificar. Ele via o eu superior começar a brilhar como um sol interior. E é exatamente por isso que essa oração foi proibida. Porque uma pessoa com o eu superior ativado não precisa de igreja, não precisa de hierarquia, não precisa de ninguém dizendo o que Deus quer ou não quer. Ela se torna sua própria autoridade espiritual. E isso, meu amigo, isso é o maior pesadelo de qualquer instituição que baseia seu poder no controle das almas. Mas antes de eu te revelar qual é essa oração, tem algo crucial que você precisa entender primeiro. Algo que 99% das pessoas que buscam espiritualidade não sabem. E se você pular essa parte, a oração não vai funcionar. Vai ser só mais um mantra bonito que você repete sem efeito algum. Então segue comigo aqui, porque essa é a chave que abre tudo. Steiner desvendou que o ser humano não é só um corpo físico. Isso você já deve ter ouvido. Mas ele foi além. Ele mapeou, com precisão científica espiritual, cada camada da constituição humana. Você tem um corpo físico, sim, mas você também tem um campo vital, que é o campo de energia vital, que mantém seu organismo vivo. Você tem um campo emocional, que é o veículo das suas emoções e desejos, e você tem o eu superior, que é a essência divina, o Cristo interno, aquilo que você realmente é, além de todas as camadas ilusórias. Agora aqui está o problema. A maioria das pessoas vive a vida inteira apenas no corpo físico e no campo emocional. Emoções, desejos, medos, prazeres, dores. Isso é campo emocional. E quando você ora da forma tradicional, você está orando a partir do campo emocional. Você quer algo, você tem medo de algo, você deseja algo, então você pede. Mas oração vinda do campo emocional nunca atinge as dimensões elevadas. Ela fica girando no plano astral, alimentando criações mentais, entidades astrais, campos de energia religiosa, mas não toca o Cristo cósmico. Não ativa o eu superior. A oração verdadeira, a oração que Steiner revelou, vem de outro lugar. Ela vem do corpo etérico em harmonia com o eu superior. E para ativar isso, você precisa de uma técnica específica. Você precisa saber exatamente o que fazer com a consciência, com a respiração, com a intenção. A igreja não te ensina isso, porque a igreja não quer que você tenha acesso direto. Ela quer que você passe por ela. Steiner passou anos estudando os mistérios cristãos primitivos. Ele teve acesso a textos gnósticos que nunca chegaram à Bíblia oficial. Ele estudou os padres do deserto, os primeiros místicos cristãos que viviam em cavernas no Egito e praticavam formas de oração que a igreja depois chamou de hereges. E o que Steiner descobriu foi que esses místicos sabiam a verdade. Eles sabiam que oração não é súplica, oração é transformação da alma. Tem um texto que Steiner cita várias vezes em suas palestras. É de um místico cristão chamado Evagrio Pôntico, que viveu no século IV. Evagrio escreveu: oração não é falar com Deus. Oração é tornar-se o silêncio onde Deus já está falando. Lê isso de novo. Tornar-se o silêncio onde Deus já está falando. Isso muda completamente o que você entende por oração. Não muda? Então, quando Steiner revelou a oração proibida, ele não estava inventando nada. Ele estava resgatando algo que foi enterrado. Existe uma prece, uma oração, que a igreja optou por manter escondida de você, não por ser considerada herética,
nem por representar algum perigo iminente, mas porque ela detém o poder de ativar em você uma força espiritual, uma capacidade que as instituições religiosas preferem manter adormecida. Rudolf Steiner, o visionário fundador da antroposofia e um dos maiores visionários da história, revelou essa oração em 1911, durante uma palestra restrita em Berlim. Apenas 3 dias depois, emissários do Vaticano exigiram a destruição imediata de todos os registros daquela apresentação. Steiner, firme em sua convicção, recusou-se a ceder, e o que você está prestes a testemunhar nos próximos minutos é a razão pela qual essa prece representa uma ameaça tão grande ao domínio que a Igreja exerce sobre milhões de seres há séculos, algo que os primeiros cristãos sabiam, mas que foi sistematicamente apagado quando o cristianismo se tornou religião de Estado no Império Romano. Porque um império não governa seres despertos, um império governa seres adormecidos, obedientes, dependentes. E agora, deixa eu te contar o que aconteceu naquela palestra de 1911. Rudolf Steiner estava falando para um grupo pequeno de estudantes avançados de antroposofia em Berlim. Ele tinha acabado de retornar de uma viagem ao Monte Athos, na Grécia, onde ele teve acesso a manuscritos ortodoxos antigos guardados pelos monges. E nesses manuscritos ele encontrou descrições detalhadas de uma prática de oração, que os monges chamavam de oração do coração. Mas não era a oração do coração que você encontra hoje nos livros de espiritualidade cristã. Era a versão original, a versão que ativa os chakras etéricos, a versão que sincroniza a respiração com a pulsação do campo vital, a versão que literalmente faz o coração físico vibrar em ressonância com o Cristo cósmico. Steiner viu isso com sua visão e ficou chocado, porque ele percebeu que aquela técnica era idêntica a práticas que ele tinha encontrado nos mistérios rosacruzes, nos mistérios egípcios, nos mistérios védicos. Era uma tecnologia espiritual universal e o cristianismo primitivo tinha ela, mas a Igreja a enterrou. Então, durante a palestra, Rudolf Steiner fez algo que ele raramente fazia. Ele ensinou a técnica, passo a passo. E 3 pessoas no auditório tiveram experiências espirituais tão intensas que desmaiaram. Uma delas, uma mulher chamada Mariana Steiner, que depois se tornou sua esposa, descreveu a experiência assim: eu senti como se meu coração tivesse se tornado um sol, e desse sol irradiavam raios de luz dourada que atravessavam meu corpo e saíam pelos meus dedos, pelos meus olhos, pela coroa da minha cabeça. E então eu ouvi uma voz, mas não era uma voz externa. Era a voz do meu próprio eu superior me dizendo: eu sou. E naquele eu sou estava toda a eternidade. Quando essa descrição vazou, a Igreja entrou em pânico, porque se as pessoas começassem a ter experiências assim, quem precisaria de padres? Quem precisaria de confessionários? Quem precisaria de guias espirituais? Então, eles enviaram representantes exigindo que Steiner parasse de ensinar essa técnica. Ele recusou. E a perseguição à antroposofia começou. Rudolf Steiner foi chamado de herege, de ocultista perigoso, de anticristo. Escolas antroposóficas foram fechadas. Livros foram queimados, e até hoje a maioria das pessoas nunca ouviu falar dessa oração, porque a censura funcionou. Mas agora, mais de 100 anos depois, essa verdade está voltando à superfície, porque estamos em uma era onde os seres estão acordando, onde as pessoas estão cansadas de religiões que prometem salvação, mas entregam domínio, onde as pessoas querem experiência direta do divino,
não doutrinas. E é exatamente para esse momento que Rudolf Steiner disse que a antroposofia estava sendo preparada. Então, deixe eu te perguntar de novo. Você está pronto para saber a verdade sobre oração? Você está pronto para abandonar a forma infantil de implorar e aprender a forma adulta de ativar? Porque uma vez que você cruza essa porta, não tem volta. Você nunca mais vai conseguir rezar mecanicamente. Você nunca mais vai conseguir repetir palavras vazias. Você vai sentir na pele, no sangue, nos ossos, a diferença entre oração morta e oração viva. Agora respira fundo, porque o que vem agora é o centro de tudo. É a revelação que vai mudar sua vida espiritual para sempre. Rudolf Steiner ensinou que a oração verdadeira tem 3 estágios, e cada estágio corresponde a uma ativação em um corpo energético diferente. Primeiro estágio, silenciamento do campo emocional. Segundo estágio, ativação do campo vital. Terceiro estágio, despertar do eu superior. Vamos por partes, né? Porque isso é sabedoria espiritual, não é achismo. Primeiro estágio, silenciamento do campo emocional. O campo emocional é o corpo dos desejos, das emoções, dos impulsos. Enquanto ele estiver agitado, você não consegue orar de verdade. Você só consegue implorar coisas que o campo emocional quer. Então, o primeiro passo é esvaziar completamente o campo emocional. E Rudolf Steiner ensinou um método específico para isso. Você senta em silêncio. Você observa cada pensamento que surge sem se agarrar a ele. Você observa cada emoção sem se identificar com ela. E aos poucos, o campo emocional começa a se acalmar. Os desejos começam a se dissolver. As emoções começam a se aquietar. E então surge algo que a maioria das pessoas nunca experimentou na vida: o vazio luminoso. O vazio luminoso é aquele estado onde não tem mais nada te puxando. Não tem mais desejo, não tem mais medo, não tem mais apego. Mas também não é uma ausência fria, é uma presença silenciosa. É como se você estivesse no centro de um furacão espiritual, onde tudo está completamente parado, mas ao mesmo tempo completamente vivo. Rudolf Steiner dizia que quando você atinge o vazio luminoso, você está pronto para o segundo estágio. Segundo estágio, ativação do campo vital. O campo vital é o campo de energia vital que mantém seu corpo físico vivo. Ele tem uma pulsação natural, um ritmo. E esse ritmo pode ser sincronizado com ritmos cósmicos superiores. Rudolf Steiner ensinou que existe uma forma específica de respirar que faz isso. Não é respiração comum, é respiração consciente, onde você inspira contando até 4, segura contando até 4, expira contando até 4 e fica vazio contando até 4. 4 tempos, 4 fases. Isso cria um padrão rítmico que o campo vital reconhece. E quando você faz isso em estado de vazio luminoso, algo extraordinário acontece. O campo vital começa a pulsar em harmonia com o coração, e o coração começa a vibrar em uma frequência que Rudolf Steiner chamava de frequência crística. E é aqui que a oração começa de verdade, porque agora você não está mais falando com a boca, você está vibrando com o coração. E do coração, você pronuncia internamente, não com palavras, mas com intenção pura. A frase sagrada que Steiner revelou. E essa frase não é longa, não é complicada, é simples, mas tem um poder devastador quando pronunciada no estado certo. A frase é: eu sou o eu sou que vive em mim. Parece simples? Parece até bobo, mas espera, porque quando você pronuncia isso com o campo emocional silenciado e o campo vital ativado,
Cada palavra detona uma bomba espiritual nos seus corpos energéticos. Eu sou. Essas são as palavras que Deus usou para se identificar a Moisés. Eu sou o que sou. Quando você diz eu sou, você não está afirmando seu ego pequeno. Você está invocando o nome secreto de Deus que vive dentro de você. Você está declarando sua identidade divina. Você está reconhecendo que o Cristo cósmico não está lá em cima, mas aqui, no núcleo mais profundo do seu ser. E então vem a segunda parte, o eu sou que vive em mim. Isso não é você falando sobre Deus. Isso é você permitindo que Deus fale através de você. É uma inversão completa. Não é mais você implorando a Deus. É Deus afirmando sua presença através da sua boca, do seu coração, da sua consciência. Rudolf Steiner dizia que quando você pronuncia essa frase no estado correto, o terceiro estágio acontece automaticamente, o despertar do eu superior. E aí você entra em um território que palavras não conseguem descrever, porque o eu superior não é uma parte de você. O eu superior é o que você realmente é quando todas as camadas ilusórias caem. É o Cristo interno. É a essência divina. É aquilo que nunca nasceu e nunca vai morrer. E quando o eu superior desperta, mesmo que por um segundo, mesmo que por um lampejo, você sabe sem sombra de dúvida que você nunca esteve separado de Deus. Você sabe que todas as preces que você fez na vida inteira, implorando para Deus te ouvir, eram desnecessárias. Porque Deus sempre esteve ouvindo. Deus sempre esteve aqui. Deus sempre foi você. Só que você estava identificado com camadas menores. E agora você lembrou, essa é a prece proibida, não é um conjunto de palavras mágicas, é uma tecnologia espiritual de autodespertar. E agora você entende por que a igreja não quer que você saiba disso. Porque uma pessoa que despertou para o eu superior não precisa de salvadores externos. Ela é sua própria salvação, não no sentido egóico, mas no sentido de que o Cristo que salva não está fora, está dentro, sempre esteve. Mas agora deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo, porque a prece que eu acabei de te revelar é só o começo, é a porta de entrada. Rudolf Steiner ensinou níveis avançados dessa prática que literalmente transformam a estrutura da sua consciência. E o que eu vou te contar agora é algo que ele só ensinou para os estudantes mais avançados da escola esotérica que ele fundou. Quando você pratica a prece do Eu Sou regularmente, algo começa a acontecer no seu corpo físico. Rudolf Steiner viu isso visionariamente e descreveu com detalhes anatômicos o centro energético do coração, aquele que os hindus chamam de Anahata e que a tradição cristã mística chama de rosa do coração, começa a se ativar. Não metaforicamente, fisicamente. Pessoas que praticam essa prece por meses relatam sensações de calor no peito. Algumas sentem o coração pulsar de formas diferentes. Algumas têm visões de uma luz dourada irradiando do centro do peito. E Rudolf Steiner explicou por quê. Porque o coração humano não é apenas uma bomba mecânica de sangue. Ele é um órgão espiritual. Ele é o ponto de encontro entre o corpo físico e o corpo etérico. Ele é onde o Cristo cósmico ancora na matéria. E quando você pronuncia Eu sou o Eu sou que vive em mim com intenção pura, você está literalmente acordando o Cristo que dorme no seu coração. E aqui está algo que vai te chocar ainda mais. Rudolf Steiner dizia que quando um número suficiente de pessoas despertar para essa verdade, quando um número crítico de corações humanos começar a pulsar na frequência crística, algo vai acontecer na humanidade inteira, uma transformação coletiva, um despertar em massa.
E ele disse que isso estava marcado para começar no século 21, exatamente agora. Então, cada vez que você pratica essa prece, você não está apenas transformando a sua consciência. Você está contribuindo para um campo morfogenético de despertar espiritual que está crescendo ao redor do planeta. Você está se tornando parte de uma rede invisível de corações despertos que estão literalmente mudando a vibração da Terra. E isso aterroriza as estruturas de domínio, porque quando as pessoas acordam para o Cristo interno, todas as hierarquias externas desmoronam. Todo o poder que a igreja, que os governos, que as corporações têm sobre a consciência humana depende de uma coisa: você acreditar que está separado do divino, que você precisa deles para te conectar, que você é pequeno, pecador, indigno, dependente. Mas quando você pronuncia "Eu sou o eu sou que vive em mim" e sente a verdade disso ecoar em cada célula do seu corpo, toda essa mentira desmorona. Você percebe que você nunca precisou de permissão de ninguém para ser divino, porque você sempre foi. Só estava esquecido. Agora deixa eu te dar o método completo, o protocolo exato que Rudolf Steiner ensinou. Porque saber a teoria é uma coisa, praticar é outra, e a prática é o que transforma. Então, pega papel e caneta se você quiser, ou só presta atenção. Mas isso aqui é ouro espiritual puro. Primeiro, escolha um lugar onde você não vai ser interrompido. Pode ser um quarto, pode ser um canto da sala, pode ser em contato com a natureza. O lugar importa menos que a intenção, mas tem que ser um espaço onde você se sinta seguro para fechar os olhos e mergulhar para dentro. Segundo, sente-se com a coluna ereta. Não precisa ser posição de lótus. Pode ser em uma cadeira, mas a coluna tem que estar reta, porque a energia sutil flui pela coluna vertebral e se você está curvado, você bloqueia o fluxo. Rudolf Steiner era muito específico sobre isso. Coluna ereta, mãos descansando no colo ou nos joelhos. Pés firmes no chão. Você está criando um canal vertical entre a terra e o céu. Terceiro, comece com a respiração rítmica. Inspira contando até 4. 1, 2, 3, 4. Segura contando até 4. 1, 2, 3, 4. Expira contando até 4. 1, 2, 3, 4. Fica vazio contando até 4. 1, 2, 3, 4. E repete isso por pelo menos 3 minutos, até sentir que o corpo etérico começa a entrar em harmonia. Você vai saber quando acontecer porque uma sensação de calma profunda começa a tomar conta. Quarto, agora vem o silenciamento do campo emocional. Com os olhos fechados, observe cada pensamento que surgir. Não tente parar os pensamentos. Isso é impossível. Apenas observe. Veja cada pensamento surgir, flutuar e desaparecer, como nuvens no céu. Você não é as nuvens. Você é o céu. E aos poucos, os pensamentos vão ficando mais espaçados. Os intervalos entre eles vão ficando mais longos. E então surge aquele espaço, aquele silêncio, aquele vazio luminoso que eu falei antes. Quando você sentir que chegou nesse estado, não force nada. Apenas fique ali, respire, sinta. Esse é o portal. Quinto, agora leve a consciência para o centro do peito, para o coração. Sinta o coração batendo. Não pense sobre o coração. Sinta. E então, do centro do coração, não com a boca, mas com a intenção mais pura que você conseguir, pronuncie internamente: eu sou o eu sou que vive em mim. Não repita mecanicamente. Não transforme isso em um mantra que você decorou. Cada vez que você pronuncia, tem que ser como se fosse a primeira vez. Tem que ter o peso da eternidade. Tem que vir
do lugar mais profundo que existe em você. E então fique em silêncio e sinta o que acontece, porque cada pessoa vai ter uma experiência diferente. Algumas vão sentir calor no peito, algumas vão ver luzes, algumas vão ouvir vozes internas, algumas simplesmente vão sentir uma paz que nunca sentiram na vida. E todas essas experiências são válidas, porque o eu superior, ele se comunica de formas únicas com cada um de nós. Rudolf Steiner, ele sempre dizia para fazermos isso diariamente, de preferência no mesmo horário, porque a regularidade, ela cria um campo energético ao redor da sua vida, cria um ritual sagrado, que o eu superior reconhece, e a cada dia que passa, a experiência se aprofunda, a conexão fica mais forte, e aos poucos, aquela sensação que você tem durante a prece começa a transbordar para o resto da sua vida. Você começa a sentir o Cristo cósmico presente, não só quando você está sentado em meditação, mas quando você está trabalhando, quando você está conversando, quando você está simplesmente existindo. E esse é o objetivo final. Não é ter experiências espirituais incríveis durante 20 minutos por dia. É viver a partir do eu superior 24 horas por dia. É fazer com que aquela consciência desperta se torne o seu estado natural. E quando isso acontece, a vida muda completamente, porque você não está mais reagindo a partir do ego. Você está agindo a partir do Cristo cósmico. E tudo que vem disso tem uma qualidade diferente. Tem sabedoria, tem compaixão, tem força espiritual real. Agora, deixa eu te contar uma história real. Conheci um homem há alguns anos, num retiro antroposófico na Suíça. Ele tinha 65 anos na época. Tinha sido católico praticante a vida inteira, padre por 40 anos. Mas ele estava em crise espiritual profunda, porque ele tinha dedicado a vida inteira à igreja e sentia um vazio absoluto. Ele me disse: eu repeti milhões de missas, eu confessei milhares de pessoas, eu dei centenas de extremas unções. E no final, eu não sentia Deus em lugar nenhum. Eu me sentia um burocrata do sagrado, um funcionário de Deus, mas sem conexão real. Então alguém deu a ele um livro de Rudolf Steiner, O Cristianismo como Fato Místico, e aquilo explodiu a cabeça dele, porque Steiner mostrava que o Cristo verdadeiro não era o Cristo da doutrina, era o Cristo cósmico, o princípio do eu sou que vive em cada ser humano. E aquilo fez tanto sentido, que ele não conseguia entender como tinha passado 40 anos sem ver isso. Ele deixou o sacerdócio, entrou para a escola esotérica da antroposofia e começou a praticar a prece que eu acabei de te ensinar. Todos os dias, 2 vezes por dia, manhã e noite. E ele me disse que nos primeiros meses, nada acontecia. Ele achava que estava fazendo errado, que ele era velho demais, que 40 anos de dogma católico tinham bloqueado completamente sua sensibilidade espiritual. Mas ele continuou, porque Rudolf Steiner dizia que perseverança era metade do caminho. E então, 6 meses depois de começar a prática, aconteceu. Ele estava fazendo a prece uma noite, sozinho no seu quarto, quando de repente ele sentiu o peito explodir em luz. Não é metáfora. Ele descreveu como se um sol tivesse acendido dentro do coração dele. E desse sol saíam raios dourados, que iluminavam tudo. E então ele ouviu, não com os ouvidos, mas com algo muito mais profundo. Uma voz que dizia: eu sempre estive aqui. Você nunca esteve sozinho. Você nunca esteve separado. Isso tudo sempre foi você. E ele desabou em lágrimas. 40 anos procurando Deus do lado de fora, 40 anos servindo uma instituição, 40 anos rezando para algo
que ele achava que estava distante, e o tempo todo, o Cristo cósmico que ele buscava estava no próprio coração dele, esperando, apenas esperando para ser reconhecido. Quando ele me contou isso, ele tinha lágrimas nos olhos. E ele disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele disse: se eu tivesse sabido disso quando eu tinha 20 anos, minha vida inteira teria sido diferente. Eu não teria desperdiçado décadas construindo altares para um Deus externo. Eu teria construído um altar interno. E de lá, eu teria servido o mundo de uma forma completamente diferente. Não como um funcionário da religião, mas como um canal do Cristo cósmico vivo. Isso é o que essa prece faz. Ela te mostra que você desperdiçou tempo, procurando fora aquilo que sempre esteve dentro. E quando você percebe isso, tem uma dor, tem um luto. Você lamenta todos os anos que você passou implorando, quando poderia estar despertando. Mas tem também uma alegria, porque você finalmente encontrou. Você finalmente voltou para casa. E agora, deixa eu te falar sobre algo que talvez seja a coisa mais importante que eu vou dizer neste vídeo inteiro. Tudo que eu te revelei até agora, toda essa verdade sobre a prece proibida, sobre o Cristo cósmico, sobre a mecânica espiritual do despertar. Isso não é uma informação qualquer. Isso é conhecimento que foi censurado, que foi perseguido, que custou a vida de muitas pessoas ao longo da história. Místicos foram queimados na fogueira. E por saber menos do que você acabou de aprender aqui. E quando você recebe um conhecimento assim, você tem uma responsabilidade, não para com a igreja, não para com Rudolf Steiner, mas para com a sua própria alma. A responsabilidade de honrar essa verdade, praticando, porque se você só consome isso como mais um conteúdo espiritual interessante e não faz nada com isso, então é como se você tivesse recebido uma chave de ouro para sair da prisão e decidisse ficar dentro da cela mesmo assim. Então eu quero te pedir algo, e isso não é para mim, é para você mesmo. Se esse vídeo tocou algo em você, se algo ressoou, se você sentiu aquela coceira espiritual que diz: isso é verdade, então faça o seguinte: hoje, antes de dormir, pratica essa prece uma vez, só uma vez, com toda a intenção que você conseguir, e sente o que acontece. Não espere fogos de artifício espirituais, não espere milagres, apenas sente. E vê se algo em você reconhece, porque a alma sempre reconhece a verdade. Mesmo quando a mente duvida, a alma sabe. E se você sentir que isso faz sentido, então comprometa-se. 30 dias, uma vez por dia, de preferência no mesmo horário. Crie um ritual sagrado ao redor disso e vê como sua vida muda, vê como sua relação com o divino muda. Vê como você para de implorar e começa a ser. E quando isso acontecer, você vai entender que a prece proibida não é proibida porque é perigosa, é proibida porque é libertadora. E a última coisa que estruturas de domínio querem são almas libertas. Agora, se você sentiu que esse vídeo entregou algo valioso, se você percebeu que esses minutos te deram uma chave espiritual que pode mudar completamente sua relação com o sagrado, eu vou te pedir algo. Você vê ali embaixo o botão de Super Thanks? Aquele coração dourado? Não é só um jeito de apoiar o canal. É muito mais profundo que isso. Quando você clica ali e manda um Super Thanks, você está fazendo uma declaração espiritual. Você está dizendo: eu reconheço o valor dessa verdade. Eu quero que mais pessoas tenham acesso a isso. Eu quero que esse conhecimento continue sendo compartilhado.
mesmo quando forças poderosas tentam suprimi-lo, porque vou ser sincero com você. Vídeos como esse não são populares. Eles não agradam algoritmos. Eles não agradam instituições religiosas. Eles não agradam a ninguém que sustenta seu poder no domínio espiritual, mas transformam vidas. E cada super thanks que esse vídeo recebe é um voto de confiança. É você dizendo: continue revelando essas verdades. Continue sendo uma voz para os seres que estão buscando despertar. E isso não é sobre dinheiro, é sobre energia, é sobre intenção, é sobre você se posicionar espiritualmente ao lado da verdade. Porque quando você apoia conteúdo assim, você não está só ajudando um canal, você está fortalecendo um campo energético de despertar que está crescendo ao redor do planeta. Você está dizendo para o universo: eu escolho consciência, eu escolho despertar, eu escolho a verdade, mesmo quando ela é inconveniente. Então, se você pode, se faz sentido para você, clica ali embaixo no Super Thanks, manda qualquer valor, R$5, R$10, o que você puder. Não é o valor que importa, é a intenção. É você se tornando parte ativa dessa transformação espiritual que está acontecendo agora. É você deixando de ser só espectador e se tornando guardião dessa verdade. E enquanto você está aí embaixo, deixa um comentário também, mas não um comentário genérico. Eu quero saber, você já tentou orar de verdade? Tipo, de verdade mesmo? E o que você sentiu? Você sentiu que foi ouvido? Ou você sentiu um vazio? Porque a maioria das pessoas nunca foi honesta sobre isso. A maioria só repete o que a religião ensinou. Mas aqui é um espaço seguro. Aqui você pode falar a verdade. Então comenta aí. E se você for realmente corajoso, comenta qual foi a última vez que você sentiu a presença real de Deus. Não a ideia de Deus, a presença. E se você nunca sentiu, tudo bem também. Comenta isso. Porque honestidade espiritual é o primeiro passo para o despertar real. Agora deixa eu fechar com a verdade mais profunda de todas. A verdade que Rudolf Steiner passou a vida inteira tentando transmitir, e é isso. Você não é um ser humano tentando ter uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual tendo uma experiência humana. E a prece verdadeira não é sobre alcançar Deus, é sobre lembrar que você nunca saiu de Deus. Você só esqueceu, só se perdeu nas camadas ilusórias do ego, do campo emocional, das identificações falsas. E quando você pronuncia, eu sou, o eu sou que vive em mim, você não está criando uma conexão nova com o divino. Você está removendo os véus que escondiam a conexão que sempre existiu. Você está despertando para o que sempre foi verdade. Você está voltando para casa. E a igreja não quer que você volte para casa, porque se você volta para casa, você percebe que nunca precisou deles. Você percebe que o templo verdadeiro não é feito de pedra, é feito de consciência. E ele está bem aqui, no centro do seu coração. Sempre esteve. Sempre estará. Então pratique, todos os dias. Silencia o campo emocional, ativa o campo vital e pronuncia aquelas palavras sagradas. Eu sou o eu sou que vive em mim. E deixa o Cristo interno despertar. Deixa a luz dourada irradiar. Deixa a verdade te transformar de dentro para fora. E quando você sentir aquilo, quando você tocar, nem que seja por um segundo, aquele estado de pura presença divina, você vai entender. Você vai entender por que essa prece foi proibida. Você vai entender por que Rudolf Steiner foi perseguido. Você vai entender por que a igreja tem tanto medo disso. Porque um ser desperto não pode ser controlado.
Um ser que conhece o Cristo interno não precisa de guias espirituais. Um ser que sabe que ele é o canal divino de Deus não vai mais se ajoelhar diante de altares mortos. E quando milhões de seres acordarem para isso, quando milhões de corações começarem a pulsar na frequência crística, todo o velho mundo desmorona. Todas as hierarquias caem. Todo o domínio termina. E uma nova era começa, a era do Cristo cósmico despertando na humanidade inteira. E você, assistindo isso agora, você é parte disso. Você não chegou aqui por acaso. Sua alma te trouxe, porque ela sabia que era a hora. Era a hora de você lembrar quem você realmente é. Era a hora de você parar de implorar e começar a ser. Era a hora de você deixar de ser devoto submisso e se tornar soberano espiritual. Então, levanta. Não fisicamente, mas espiritualmente. Levanta do teu joelho espiritual. Para de suplicar para entidades externas. E reconhece. O Cristo que você procurou a vida inteira está dentro de você. Sempre esteve. Só estava esperando você olhar para dentro. Em vez de para cima, só estava esperando você despertar. E agora você sabe como. Você tem a chave. Você tem a prece. Você tem o método. O que você vai fazer com isso é sua escolha. Você pode fechar esse vídeo e continuar orando da forma antiga. Ou você pode dar o salto. Você pode cruzar o canal. Você pode começar hoje a jornada de volta para casa. E se você escolher o segundo caminho, bem-vindo. Bem-vindo à linhagem secreta de buscadores que Rudolf Steiner chamava de os que sabem. Bem-vindo ao caminho da antroposofia, da sabedoria espiritual, do despertar real. Bem-vindo ao caminho do Cristo interno. A igreja não vai te dar permissão, mas você não precisa de permissão. Você nunca precisou. Porque o Cristo que vive em você é a única autoridade que importa. E Ele está dizendo, agora, neste exato momento, desperta, lembra, volta para casa. Ouve essa voz. Ela é real. Ela sempre foi real. E ela é você, o verdadeiro você, a presença divina interior eterna que nunca nasceu e nunca vai morrer. E quando você lembrar completamente, quando você despertar totalmente, você vai olhar para trás e vai rir. Vai rir de todos os anos que você passou procurando fora. Vai rir de todas as preces desesperadas que você fez pedindo para Deus te salvar. Porque você vai perceber que Deus nunca precisou te salvar. Porque você nunca esteve perdido. Só estava sonhando que estava. E agora o sonho está terminando. E o despertar está começando. E tudo o que você precisa fazer é pronunciar aquelas palavras sagradas, com o coração aberto, com a alma desperta, com a intenção pura. Eu sou o eu sou que vive em mim. E deixa o resto acontecer. Porque quando você abre a porta, o Cristo cósmico entra e nada nunca mais é o mesmo. Essa é a prece proibida. Essa é a verdade que Rudolf Steiner revelou. Essa é a chave que liberta. Use com sabedoria, use com amor, use com coragem. E que o Cristo interno em você reconheça o Cristo interno em tudo. Namastê, eu sou. E assim é.